Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele tem nos sustentado com sua destra fiel. Marcos capítulo 5. Amém? Marcos capítulo 5. Vamos ler alguns versículos. Marcos 5, a partir do versículo 18. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 18. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: entrando Jesus no barco, lhe suplicou o que foram endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anunciai tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que o Senhor lhe fizeram, e todos se admiravam. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Dentro deste contexto e desse texto qual nós lemos nesta noite, eu não quero aqui dar um tema específico a essa mensagem, mas eu quero fazer uma pergunta: será que nós sabemos a missão a qual Deus nos chamou? Porque se nós começarmos a olhar o chamado daqueles que são salvos, aqueles que têm a missão e a responsabilidade de transmitir esta palavra, porque eu e você estamos nesta terra com a missão de pregar o Evangelho. Aí você pode até dizer assim: irmão Fernando, eu não sei pregar, eu não sei falar desta palavra, mas só você abrir a boca no seu trabalho e dizer que tem um libertador, que é Jesus Cristo de Nazaré, essa já é uma missão, e isso já é uma evangelização. Aleluia. Isso já é uma pregação da palavra de Deus. Então esta pergunta: será que nós estamos realmente transmitindo a palavra de Deus em tempo e fora de tempo? Ou seja, aquele momento qual eu e você temos a oportunidade de falar do amor de Cristo para os nossos filhos, para nosso esposo, os seus esposos, aqueles que estão afastados da presença de Deus. Faça essa pergunta a você aqui nesta noite, porque eu creio que através dessa palavra, pastor, a gente vai sair daqui diferente, com a mente focada em falar do amor de Cristo. E eu meditando nesta palavra e notando que Jesus, o qual ele pisou nesta terra como homem, 100% homem e 100% Deus, nós podemos notar, irmão, que Jesus ele não deixou de pregar este evangelho. Jesus ele não deixou de anunciar este evangelho. Mas Jesus ele olha para os discípulos e diz: olha, eu vou estar com vocês todos os dias, mas vocês necessitam ir por todo mundo e pregar o evangelho. E quem conhece essa palavra, quem está inserido nesta palavra, ele tem o prazer de anunciar que Jesus Cristo está voltando. E a igreja necessita entender que a igreja militante, ela tem uma obra nesta terra, ela tem uma missão nesta terra. Aí aqui eu boto um ponto de interrogação: será que você tem pregado dentro do solar? Será que você tem anunciado esta palavra àqueles que estão presos nas drogas, aqueles que estão presos na prostituição, aqueles que estão presos no alcoolismo, aqueles que estão presos em tudo aquilo que o mundo oferece? Porque nós temos uma missão.
A missão é o ide imperial, ide por todo mundo e fazer discípulos. Aleluia. Será que este amor, essa chama do Evangelho está dentro do nosso coração? Ou a gente só quer receber bênção? Ou a gente só quer receber palavra de conforto? Sim, Jesus ele diz que o fardo é pesado, ele ajuda a carregar, mas também ele diz que nós temos de pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. E quem segue a Jesus, ele também segue esta palavra. E quem segue esta palavra, ele proclama o Evangelho que Cristo está voltando. Aleluia. Dentro dessa introdução, essa pergunta eu faço para mim e para você. Será que nós estamos falando do amor de Cristo em nosso lar, no trabalho, aonde nós vamos? E eu notando que Jesus, ele não perdeu tempo, pastor. Por que, pregador? Mantenha a sua Bíblia aberta, se você está com a Bíblia. Glória a Deus. Note comigo que Jesus, ele não perdeu tempo. Jesus, ele estava no mar da Galileia. E Jesus estava com os discípulos. No capítulo 4, nós podemos notar, a partir do versículo 35, ele estava no mar da Galileia. Eu acho interessante, pastor, que ele faz um convite aos discípulos para passar para o outro lado da imagem do mar da Galileia. E note comigo que eu falei nesta noite, será que nós estamos realmente com foco de falar do amor de Cristo? Porque Jesus, primeiro ponto aqui, dentro do texto, eu gosto da Bíblia, dentro do texto, note comigo no versículo 35 e no versículo 37 do capítulo 4, que Jesus ele não perdeu tempo, ele estava com uma grande multidão, pastor. Aqui, note comigo o que diz, naquele dia, sendo já tarde, diz Jesus, passamos para outra imagem do rio. Aí, versículo 36, ele despedindo a multidão. Note, ele estava com uma multidão. Ele não era para estar ali falando, olha, vocês têm de entender que o reino dos céus está próximo. Mas ele falou, mas só que nós podemos entender que Jesus deixou aquela grande multidão e faz o convite aos seus discípulos e diz, passamos para outra imagem do mar da Galileia. Hoje se torna a Jordânia um novo país. E aqui, no tempo de Jesus, aqui era 10 províncias que chamava de Decápolis. E Jesus ele chega a essa cidade chamada Gadara. E Jesus ele começa a anunciar. Mas antes de Jesus chegar lá, Jesus encontrou dificuldade. E quem é você dentro do Evangelho que nós não vamos encontrar dificuldade? O Evangelho, pastor, eu costumo dizer que não é só recebe. Mas o Evangelho tem tempestade, tem vendaval, mas Cristo está no barco. Aleluia. E quando ele está no barco, ele não abandona aqueles que estão dentro do barco. E quem está dentro do barco está inserido no corpo de Cristo. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Eu falei, se você estiver ligado no céu, você vai sair daqui diferente, falando do amor de Cristo para os seus. Glória a Deus. Depois você vai sair anunciando o Evangelho, falando desta palavra. Note comigo que Jesus ele pega o barco com seus discípulos e ele passa a imagem do mar da Galileia. Aí no capítulo 5, mantenha a sua Bíblia aberta. Olha o que diz no capítulo 5, entretanto, chegando a outra imagem do mar, da terra dos Gadarenos. Note que ele chegou. Eu acho interessante. Quando ele chega na terra do Gadareno, pastor, foi o Gadareno que foi o encontro de Jesus. Um homem possesso, um homem cheio de espírito mau. A Bíblia diz que este homem,
ele se feria com pedras. Esse homem era preso com grilhões, mas ninguém podia subjugar aquele homem. Mas eu acho interessante que Jesus, ele saindo do mar e saindo do barco, vai ao seu encontro, aquele gadareno. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que muitas das vezes nós necessitamos ir ao encontro de Jesus, porque tem momentos em nossas vidas que nós deixamos de buscar a Deus, e tem momentos em nossas vidas que nós temos que dizer assim: agora eu vou para a casa do Senhor, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, irmão, nós cochilamos, muitas das vezes nós esquecemos de se prostrar os nossos joelhos para conversar com Deus. Muitas das vezes, pastor, deixamos de orar. Muitas das vezes deixamos, irmão, de meditar nesta palavra, que ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai em divisão da alma e do espírito. Quando você se encontrar fraco e abatido, eu quero te dizer: medite na palavra de Deus, porque ela é viva, ela é um canal que liga o homem a Deus, e através da palavra ele vai te dar a direção correta. Eu acho interessante que este gadareno, ele vai ao encontro de Jesus. Nós necessitamos, irmão, entender que todo aquele que vai ao encontro de Jesus, ele tem a concepção que quando ele vai ao encontro de Jesus, a sua vida muda. Você notou que quando você teve a atitude de levantar as suas mãos e aceitar Jesus como seu Salvador, a sua vida mudou. Porque ninguém dava nada para este gadareno. Ninguém, muitas das vezes, não pode dar nada por mim, por você. Mas nós temos um Deus que criou todas as coisas, e Ele diz nesta noite que Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Aleluia! Aí você diz assim, irmão Fernando: quantas vezes você subiu em cima desse púlpito e você disse que Deus vai fazer, e até agora Deus não fez? Olha só, muitas vezes subi em cima desse púlpito e disse: Deus vai fazer, mas muitas das vezes, pastor, é necessário você ir ao encontro de Jesus. E como eu posso ir ao encontro a Jesus? Naquele momento que se levanta a tempestade dentro do seu lar. Porque nós passamos, irmão, uma luta espiritual. Nós sabemos que o diabo, ele é astuto e sagaz. Ele trabalhou para que Jesus não chegasse a outro lado da imagem do mar da Galileia. Mas Jesus, ele tem um controle de tudo em suas mãos. Aleluia. Pode vir a tempestade que vier, pode vir o vendaval que vier, mas nós temos um Deus que foi lhe dado o poder nos céus e na terra. Aleluia. Ele tem um controle de tudo em suas mãos. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Que eu acho interessante que aquele gadareno, a Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus. Eu acho interessante que quando ele vai ao encontro de Jesus, se não me falha a memória, no versículo 7, que nos diz que aquele gadareno, a Bíblia diz que ele disse: o que eu tenho contigo, filho do Altíssimo, porque tu vem me atormentar. Eu acho interessante, pastor, que Jesus, ele tem a resposta certa, no tempo certo e no momento certo. E Jesus, ele pergunta àquele gadareno: quem és tu? Quem és? E aquele gadareno diz: nós somos o que? Legião. E eu pesquisando o que é legião, sabe o que é legião? É 6.000 homens.
6.000 homens, 6.000 soldados romanos, porque ele estava numa província que a doutrina, o ensino de lá, o costume de lá era de Roma, da Grécia, de Roma. E aqui esse endemoniado, qual Jesus perguntou qual é o seu nome, ele disse: eu sou Legião. Dá para entender que este homem estava possesso por espírito mau, mas chegou o Cordeiro de Deus naquela cidade. O que eu aprendo com isso? Aleluia. Que quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Glória a Deus. Quando ele chegou em sua vida, aconteceu Eu creio. algo extraordinário. E Aleluia. o que foi, irmão Fernando? Primeiro, ele te libertou do pecado, da justiça e do juízo, e agora ele te fez co-herdeiro com Cristo. Quando a trombeta soar, nós vamos ver a face do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aquele homem dizendo, aquele espírito mal dizendo: somos legião. Jesus, ele tem nesse diálogo, ele diz: olha, o Senhor nos permite nós entrar nos porcos. A Bíblia diz que era cerca de 2.000 porcos, e Jesus permite. E aqueles porcos, pastor, eu acredito que tinha uma barreira alta, e eles caíram lá embaixo, e aqueles homens estavam todos observando o que aconteceu. Eu acho interessante que o texto é claro em dizer, aqueles homens que cuidavam dos porcos, a Bíblia diz que ele enxergando, ele sai anunciando no campo e na cidade. Mas aquele homem saindo e anunciando no campo e na cidade, eu acho interessante que Jesus, dentro do texto, diz que ele liberta aquele gadareno, e ele fica perfeito juízo, vestido, o qual ele não estava vestido. Ele vivia no sepulcro, se ferindo com pedras, dia e noite. Olha a aflição deste homem. Mas Jesus chegou naquela cidade. Aleluia. E libertou aquele homem. E Jesus Cristo, ele liberta, e ele quer libertar a sua família, ele quer libertar o seu, mas ele quer que você pregue a palavra e anuncie que Cristo está voltando. Eu acho interessante que aqueles homens, eles foram para a cidade e para o campo, e chegando aqueles que vieram com ele, eu acho interessante, pastor, que quando aqueles homens chegou e começou a declarar: olha, ele está aqui sentado em perfeito juízo, acredito eu. Aquele povo perguntando como foi que aconteceu. Ele disse: olha, ele libertou, ele estava cativo, ele estava preso, se ferindo com pedra, mas agora ele chegou a este homem e libertou a ele. Mas também ele libertando e expulsando o espírito mau, o qual a manada de 2.000 porcos caiu de ribeiro abaixo. Aí aquelas pessoas, pastor, em vez de ficar feliz que um homem se vivia no sepulcro preso por leões, mas as pessoas não ficaram felizes. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles expulsaram Jesus. Aquelas pessoas começaram a expulsar Jesus. É onde eu queria chegar, para não perder tempo. No versículo 17, versículo 16 diz assim: havia presenciado, todos contaram o que aconteceu o endemoniado acerca dos porcos. Note, primeiro ele contou que o gadareno, ele foi liberto. Segundo, ele falou dos porcos. Aí no versículo 17, olha o que ele diz: e então rogou-lhe que se retirasse da sua terra. Note que eles não estavam felizes, eles estavam preocupados com o que, pastor? Com os porcos, não com a alma que foi liberta. Aí é onde eu queria chegar, no versículo 18.
ao versículo 20, para fazer essas explicações nesta noite, porque Deus, irmão, Ele fala de acordo com Ele quer. Aleluia. Porque Ele é Deus. Entrando no barco, lhes suplicou o que foi endemoniado que deixaste estar com Ele. Note que quando uma pessoa ela é liberta, ela quer estar aos pés de Jesus. Aleluia. Uma pessoa quando é liberta, ela quer estar ao lado de Jesus. Ou seja, ele quer andar na palavra. Ele quer viver esta palavra. Porque não adianta nós vir para a igreja e não querer estar pautado na palavra. Porque agora esta palavra, ela tem de entrar em nossos corações e tem de fazer mudança. Igual esse gadareno. Porque ele queria seguir a Jesus. Aleluia. Onde eu queria chegar com os Glória a irmãos. Deus. Olha só. No versículo 19. Note comigo. Do capítulo 5. Jesus, porém, não o permitiu. E ordenou. Ordem de Jesus. Uma ordem de Jesus. Vai para a tua. Vai para a tua. Primeiro ponto aqui, pastor. Ele mandou ele ir para a casa dele. Ou seja, esse gadareno, ele vivia no sepulcro, se ferindo com pedra. Esse gadareno, ele não era bem visto pela sociedade. Era um homem que a sociedade não dava mais nada por ele. Mas eu acredito que ele tinha família. Que Jesus disse o quê? Vai para a tua casa. Aí aqui eu te pergunto, aqui é um ponto de interrogação. Como é que eu posso pregar a palavra se a minha casa não está o quê? Consertada. Como é que eu posso anunciar a palavra se eu não estou em santidade? Porque quem está em santidade, ele tem a liberdade de falar o amor de Cristo dentro da sua casa e para os seus. Aleluia. Porque não adianta eu subir em cima desse púlpito, estando em pecado, estando em tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas Jesus disse para o gadareno: vai para a tua casa. E como vai a nossa casa espiritual? Porque a Bíblia diz agora o que, pastor? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16, que agora nós somos templo e morada do quê? Do Espírito Santo de Deus. E quem é templo e morada do Espírito Santo de Deus, irmão, ele tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, a sua casa é consertada. Porque não adianta, irmão, porque o próprio Jesus disse que a vossa luz possa brilhar diante de quem? Dos homens. Ou seja, a casa tem de estar consertada. Porque não adianta nós subir, irmão, nós pregar o evangelho aí fora, porque as pessoas não vão querer ouvir, pastor. Porque a casa está desconcertada. Ou seja, o testemunho do crente que abre a boca para pregar o evangelho tem de estar o quê? Consertada. Aleluia. Segundo ponto, para não perder tempo, note comigo. Jesus, porém, não lhe permitiu, ordenou, ordem, vai para a tua casa e para os teus. Note que primeiro ele manda ir para a casa dele e depois para os seus, para falar desta palavra. Ele já dá mais uma ordem. Primeiro vai para a tua casa, depois vai para os teus e anuncia a grandeza de Deus que fez em tua vida. Você já imaginou aonde nós se encontrava, pastor? Distante da presença de Deus, distante de Deus. Mas ele disse: olha, eu vou te libertar, conserta a tua casa e vai para os teus e anunciar o que? Aleluia. A grandeza de Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a bondade e
e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias desta vida, mas nós temos de estar com a nossa casa consertada. Como assim, irmão Fernando? Edificando a nossa casa na rocha, porque a rocha vem a tempestade, vem o vendaval, mas ela permanece em quê? Em pé. Por quê? Porque produz fruto, e este fruto é fruto de arrependimento. Glória a Deus. E quem conserta a sua casa tem a liberdade de ir para os seus. Glorificado Aleluia. e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Note comigo o que Jesus disse. Jesus, no versículo 19, porém, não permitiu, ordenou, vai para a tua casa, para os teus, anunciar. Terceiro ponto, ele diz, agora você tem liberdade para sair, para pregar. Agora você tem liberdade para falar do amor de Cristo. Aí você diz assim, o que eu disse no início da introdução da palavra. Você pode olhar e dizer assim, eu não tenho capacidade, pastor, mas quem dá capacidade é o Espírito Santo de Deus que está em nossa vida. Ele vai dar a capacidade de você falar do amor de Cristo, falar que Cristo morreu na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas está agora à destra do Pai, intercedendo pelos Glória a santos. Deus. E quem é o santo? É quem conserta a sua casa espiritual. Segundo ponto, vai para os seus. Terceiro ponto, ele vai anunciar esta palavra com ousadia do Espírito Santo. Glória. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo, pastor, ele mora em nossos corações, a semente do Evangelho. Porque não adianta nós dizer que nós somos salvos se nós não temos desejo de falar desta palavra para aqueles que estão presos nas drogas, na prostituição, aquele seu familiar que necessita ouvir esta palavra. Deus está dizendo nesta noite para que você venha pregar para ele entender o amor de Deus na vida dele, a qual este amor chegou em nosso coração através do Evangelho, através da palavra. Aleluia. Versículo 20. Note comigo. Versículo 20. Olha o que ele diz. Então, note que ele obedeceu. Quarto ponto. Ele obedeceu o mandamento de Jesus. Porque ele poderia dizer assim: já estou liberto, fui para os meus, consertei a minha casa, fui para a minha família, agora estou tranquilo, porque eu estou salvo, liberto, vestido, eu tenho condição. Não, mas ele teve a capacidade através do Espírito Santo de ir também aonde? Pregador. Note, dentro da Bíblia. Então ele foi e começou a proclamar onde, pastor? Decápolis quer dizer o quê? 10 cidades. Pastor, a grandeza. Jesus, ele atravessou o mar da Galileia todinho até a cidade de Gadara para pregar para um só homem. E um só homem foi evangelizar 10 cidades. Um homem possesso. É grande, irmão, esta palavra. Nos mostra a grandeza de Deus, o plano de Deus. Deus, o próprio Jesus, ele saiu, pastor, de uma grande multidão, atravessou o mar da Galileia para pregar para um homem só, porque a cidade não aceitou a palavra, mas um só homem foi salvo, e esse só homem pregou em 10 cidades.
acho interessante. Mantenha a sua Bíblia aberta, que você vai entender o que Deus quer falar. Porque aqui eu poderia, pastor, pular, profetizar, mas estou dentro da palavra. E dentro da palavra fala aos nossos corações. Aleluia. Note comigo. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizeram. E todos se... Glória a Deus. Olha o fim do versículo, meu querido. Aleluia. A grandeza de Deus, o plano de Deus. Glória a Mas você acha que você não tem capacidade? Eu vim nesta noite te dizer: abre a tua boca, pega na tua casa, pega para os teus e anuncia o Evangelho. Glória a Deus. Calabachori anda manaxé. Glória. Note comigo, meu querido. Aleluia. E todos o que, pastor? E todos o que? Se maravilharam. E todos deram crédito a um gadareno. Note, era um homem rejeitado pela todas aquelas 10 cidades. Um homem que vivia nos sepulcros. Segundo historiadores, quem estuda, diz que os grilhões eram uma corrente, uma bola de ferro. E este homem despedaçava. Se você ler aí, você vai ver, ele despedaçava. Ele era preso em cadeias. Ele se escapava da cadeia. E ninguém podia subjugá-lo, ou seja, ninguém poderia detê-lo. Mas chegou um que deteu ele. Você acha que Deus não vai deter aqueles que se levantou contra você? Pregue a palavra que Deus vai te honrar. Aleluia. Faça como esse gadareno. Glória a Deus. Tenha visão. Porque Deus está falando nesta noite. Ele quer uma atitude sua, de você pregar esta palavra, porque tem almas se perdendo aí no mundo, e carece de mim e você dizer que Cristo está voltando, e Cristo tem um plano de salvação para essas almas. Glória a Deus. Porque ele foi a essas 10 cidades. Eu acho interessante, que é o contraste de Jonas. Já notou? Que é o contraste de Jonas. A Bíblia diz lá em Jonas capítulo 1, e o versículo 1, se não me fala a memória, pastor. Jonas, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A Bíblia diz que Jonas foi, pagou a sua passagem e foi para Jope, se escondeu da face do Senhor. Mas ninguém se esconde da face do Senhor. Quando ele tem um chamado, ele se responsabiliza. Aleluia. E Jonas tentou, pastor, se esconder, se camuflar lá naquele navio. Mas eu acho interessante que Jesus agora mandou a tempestade. Aleluia. E aqui não foi Jesus que mandou a tempestade. Eu acredito que foi o inimigo. Mas ele cessou a tempestade. Lá em Jonas, ele desobedeceu a Deus. O texto lá diz que foi o próprio Deus que mandou a tempestade para aquele navio. Eu acho interessante que a Bíblia diz que lá, Jonas, lá naquele navio, aqueles homens começaram a ficar ali preocupados e dizendo: nossa, nós vamos perecer aqui. A Bíblia diz que ele lançou sorte, chama Jonas. E Jonas vai e ele lança a sorte. E a sorte caiu em quem? Em Jonas. E Jonas começa a declarar: sou hebreu, eu temo ao Deus dos céus, eu sei porque está vindo essa tempestade. Lança eu no mar, que essa tempestade vai se acalmar. A Bíblia é clara. Eu me lembro que o texto diz assim. O texto diz assim: os homens temeram, os homens remaram para não lançar Jonas no mar. Mas o mar entrando dentro do navio, a água. Aí a Bíblia diz que eles lançaram Jonas e a tempestade se acalmou. E Jonas, ele teve um encontro com Deus dentro da entranha daquele grande peixe. E Jonas, ele reconhece o Deus dos céus. Aí no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus solta Jonas na cidade. E Jonas começa a proclamar. Eu acho interessante que era 3 dias. E um dia só, Jonas evangelizou todos
porque todos creram em Jonas. E até o rei rasgou a sua veste e reconheceu o Deus do céu. Aleluia. Convido a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. Creia nesta noite. Aleluia. Porque muitas das vezes Deus espera uma atitude. Glória a Deus. E que atitude é esta? De nós começar a clamar a Deus. E reconhecer que muitas das vezes nós temos prazer em dizer que somos evangélicos. Somos crentes. Cremos em Deus. Mas quando